Boa noite, arbitrato. Tudo bem? Sigo vocês aí, muito bacana. Vamos lá, começar mais uma live, 20 horas em ponto. Bom, olá Breno, teve sorte no sorteio hoje, hein? 3 livros, rapaz, parabéns aí. Espero que seja de bom proveito. Gente, estou muito feliz que hoje nós começamos uma série de lives. É a primeira de 14 lives. Vocês viram a programação preliminar aí que eu coloquei no nosso Instagram. É um esquenta para um workshop que nós faremos sobre controle de constitucionalidade no primeiro grau supremo, que é tudo preparação para uma surpresa que vem ainda. Tem uma surpresa maior, hein? Para você se inscrever nesse workshop que vai ser no YouTube, você precisa ingressar por meio do link que está na bio. Então vai ali na minha bio, clica no link e que você cai no workshop, tá? E você se inscrevendo nesse workshop, você participa do meu grupo no Telegram. Tem mais uma novidade, tem um grupo nosso do Telegram. E as lives, como a de hoje e a daqui pra frente, não vão ficar gravadas. Essas lives só estarão à disposição no Telegram. Então é imprescindível você clicar ali no link da bio. Clicando ali no link da bio, você já cai na inscrição do workshop, faz a inscrição do workshop e já cai no grupo do Telegram em seguida. Perfeito? Então não se esqueçam de fazer essa confirmação se vocês entraram no grupo do Telegram. Porque as lives não vão ficar mais gravadas aqui, elas só vão para o grupo do Telegram. Perfeito? Bom, mais uma recomendação. Se você está aqui, vamos chamar mais gente para a nossa live, vamos clicar no aviãozinho aí e convidar mais pessoas para participarem aqui da nossa live. Tá? E também vocês que entraram agora podem tirar um print e me marcar lá no Instagram, que ajuda a lembrar quem te segue. E é bom que eu veja a carinha de vocês ali. Bom, vocês viram que eu coloquei uma programação gigante de lives lá. Então nós temos, amanhã às 20 horas, meu amigo Rogério Sanches Cunha. Dia 5 de agosto, Renan Tamay, que é um professor brilhante do escritório Arruda Alvim. Dia 6 de agosto, Daniel Neves. E dia 7 de 8, o Gerson Aragão, que é um grande guru de método de estudo, que é o famoso método de aprovação, um professor que tem obtido os resultados muito bons. Hoje, como vai ser a nossa conversa? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a declaração de inconstitucionalidade de ofício nas instâncias recursais. Especificamente eu passo no ponto seguinte para o recurso extraordinário e dentro do recurso extraordinário eu vou explicar como funciona a declaração de inconstitucionalidade de ofício, tratando de precedente do Supremo, tratando de previsão do CPC de 2015, tá? Em seguida eu falo um pouquinho dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no tempo dentro do recurso extraordinário, para depois partir para a questão da modulação. Tem modulação no controle incidental, no controle difuso, tem modulação no recurso extraordinário, pode ter modulação lá no Tribunal de Justiça, quando há declaração de inconstitucionalidade, quem que modula, qual é o quórum para modulação, como funciona tudo isso, tá? Tudo isso nós veremos hoje, então um breve sumário dos nossos assuntos da conversa de hoje. Sempre vocês têm total e absoluta liberdade para escreverem as perguntas aqui a qualquer momento, tá bom? É um prazer que vocês perguntem e participem também com algum comentário, pedindo alguma repetição, perfeito? Então clica aí no aviãozinho e vai convidando a turma para entrar aqui que nós já vamos começar. Nós já vimos na nossa última conversa semana passada que pode ocorrer e deve ocorrer controle difuso de ofício. Por quê? Porque o controle de constitucionalidade é matéria de ordem pública, no conflito da lei com a Constituição, o magistrado afasta a lei e aplica a Constituição. Vimos também que nos tribunais tem a famosa cláusula de reserva de plenário, que é obrigatória, porque decorre de norma constitucional e uma vez violada acarreta na nulidade do acórdão, porque ela está prevista na Constituição. E toda violação ao ato inconstitucional é nulo, perfeito? Vejam como foi importante da primeira live até hoje vocês acompanharem todo o desenvolvimento de raciocínio para que tenham esses conhecimentos que facilita aí a compreensão hoje, perfeito? Então é matéria de ordem pública, ela decorre do princípio da supremacia, uma vez violada acarreta na nulidade, perfeito, ótimo, então já vimos isso.
Só que uma observação importante é que há o princípio da vedação das decisões surpresa, consagrado explicitamente no Código de Processo Civil de 2015, que diz que o juiz não pode decidir em qualquer grau de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não tenha se dado oportunidade às partes se manifestar, ainda que se trate matéria sobre a qual deva resolver de ofício. Ou seja, essa matéria em inconstitucionalidade em qualquer grau de jurisdição, seja o juiz de primeira instância, seja lá no Supremo, para decidir de ofício tem que dar oportunidade às partes se manifestarem, tá? Sob pena de nulidade, porque isso é uma projeção do princípio do contraditório, da ampla defesa, portanto não há possibilidade de afastar esse mandamento, ok? Perfeito. Isso é importante para avançarmos na matéria, tá? Por que isso? Porque isso é um requisito formal, ok? Perfeito. Vamos, avançando. E aí, pode ocorrer declaração de inconstitucionalidade de ofício nas instâncias recursais? Pode. É matéria de ordem pública, tá? E é matéria de ordem pública por quê? Porque é matéria constitucional. Essa matéria pode e deve, desde que observe o princípio da vedação das decisões surpresa. Essa premissa deve ser bem repetida para evitar qualquer tipo de confusão, tá? Perfeito. Quando pode o tribunal reconhecer de ofício a inconstitucionalidade? Sem provocação, tá? Quando o ato inconstitucional tiver relação com os pressupostos de admissibilidade do próprio recurso em exame, tá? Então, assim, se disser respeito aos pressupostos recursais, tranquilo. Então, por exemplo, uma lei que prevê uma nova modalidade de recurso extraordinário, tá? Essa lei vai ser inconstitucional, porque a lei está prevista uma previsão que a Constituição não autoriza, porque a competência do Supremo é matéria de reserva da Constituição e comporta interpretação restritiva. A lei não pode ir lá e ampliar as hipóteses de recurso extraordinário. Perfeito? E a segunda hipótese, então a primeira é pressuposto de admissibilidade do recurso, e a segunda, quando o ato inconstitucional tivesse de ser aplicado pelo tribunal, não fosse a declaração de inconstitucionalidade, porque ele, para decidir o mérito, ele aplica o ato inconstitucional. Então aí ele declara de ofício porque ele não pode aplicar a lei inconstitucional. Seria um contrassenso ele, tribunal, como defensor da ordem jurídica, qualquer tribunal, aplicar uma lei inconstitucional. E aí ele vai lá e declara? Não. Ele tem que abrir possibilidade para as partes se manifestarem. E como é que funciona isso na prática? Vamos lembrar do nosso último encontro. Nosso último encontro nós tratamos da cláusula de reserva de plenário do artigo 97 da Constituição. Vou lembrar porque às vezes a pessoa está aqui na live e não viu a última live. Então, o 97 é um requisito formal para as decisões que declaram inconstitucionalidade no tribunal. Chegou no tribunal, vai para o pleno ou para o órgão especial para declarar inconstitucionalidade, só para isso. Então o relator recebe o recurso, faz um relatório que tem questão que envolve declaração de inconstitucionalidade, submete aos colegas e remete para o órgão especial ou o pleno, ok? O pleno ou órgão especial decide e volta, ok? Tudo bem até aí? Tudo bem, foi isso que nós vimos na última live. Agora, se ninguém alegou, o relator fala, olha, tem questão que envolve declaração de inconstitucionalidade. Antes de julgar se devo remeter o incidente, eu vou fazer o seguinte, eu ouço as partes para que elas se manifestem sobre o tema, porque senão ele vai decidir deslocamento de competência sem ouvir as partes. Deslocamento de competência é matéria de ordem pública. Então olha que interessante, o simples instauração do incidente exige o artigo 10 do Código de Processo Civil. Isso eu estou anotando aqui porque eu fixei uma frase agora para colocar na nova edição dos livros.
Vocês me inspiraram a alterar o livro para colocar essa frase. A simples, isso ainda não está nos nossos livros, hein? A simples possibilidade da instauração do incidente pelo relator, o incidente de declaração de inconstitucionalidade, deve ensejar a manifestação para as partes. Perfeito? Por quê? Sob pena de nulidade, porque é matéria de ordem pública. Perfeito. Fixada essa premissa, nós já podemos avançar. Se alguém não entendeu, escreve aí. Se quiserem que repita, à vontade, vamos mandar o aviãozinho para chamar a turma para entrar na live. E aí, o que é interessante, e passo agora para o recurso extraordinário. No recurso extraordinário. O problema do recurso extraordinário é que ele exige o pré-questionamento, que a questão tenha sido ventilada ou decidida pelo tribunal, ou, dada a oportunidade de decidir, ingressou com embargo de declaração, houve o pré-questionamento ficto, no caso do Supremo, admite isso. Agora, como fica a exigência de pré-questionamento e o recurso extraordinário? Aí tem um precedente do Supremo, que é o recurso extraordinário 298.694, recurso extraordinário 298.694, e nesse recurso que é aqui de São Paulo, do Estado de São Paulo, 298.694, o Supremo admitiu a causa de pedir aberta no recurso extraordinário, tal como ocorre na ação direta de inconstitucionalidade. O que significa isso? Que o Supremo não está vinculado aos dispositivos que o autor, ou recorrente, ou réu, ou interveniente alega como violados na petição recursal. Ou seja, o Supremo, como guardião da Constituição inteira, e é isso que está previsto no 102 caput, não está vinculado às alegações de inconstitucionalidades descritas no recurso extraordinário. Ele pode decidir julgar o recurso extraordinário com um fundamento diverso, já que o artigo 102 prevê que ele é guardião da Constituição inteira, não só dos dispositivos que alegam violado na peça recursal. Então, para quem gosta de anotar, recurso extraordinário 298.694 de São Paulo, tá? O que é interessante, há um outro julgamento, que é o recurso extraordinário 420.816, recurso extraordinário 420.816, que o ministro Sepúlveda pertence, deixou bem claro que o efeito devolutivo no recurso extraordinário devolve toda a questão de constitucionalidade da lei, sem qualquer limite dos pontos aventados até na decisão recorrida. E aí ele deixa explícito que ele está rompendo com a causa de pedir fechada ao recurso, que ele está rompendo com o pré-questionamento também. Vejam, esse primeiro julgamento deixa bem claro o que eu citei, e esse segundo deixa o ponto mais claro do Sepúlveda pertence. Só que, infelizmente, o Supremo, em outro caso, ele buscou uma saída mais justa e não adotou essa tese, tá? Mas nesse outro julgamento do RE 298.694, ele deixa bem claro que ele está acolhendo essa tese e, portanto, entendendo que a causa de pedir é aberta no recurso extraordinário, tá? Mas no famoso caso Roriz, que é um caso que envolvia questão de justiça para o Supremo decidir, no caso Roriz ele não seguiu essa linha, então, e nem fez uma distinção, e nem fez uma superação, e nem disse que ele abandonou essa tese. É interessante isso. Por quê? Porque ele estava analisando o caso concreto do governador Joaquim Roriz, que era um caso grave, que envolvia várias características, e aí ele não adotou essa tese, tá? Que é o recurso extraordinário 630147, tá? 630147, tá? Bom, e o Código de Processo Civil de 2015, tá? Ele consagra o princípio da causa de pedir aberta.
tá? Vejam artigo 1034, parágrafo único do CPC de 2015, tá? Ele diz que, mesmo admitido o recurso extraordinário por fundamento diverso, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Ou seja, o efeito devolutivo é amplo, tá? Ele devolve para conhecer pontos diferentes daquele do capítulo impugnado. Ou seja, ele pode realizar com fundamento diverso daquele arrolado pelo requerente. Para quem perdeu e entrou agora, é a tese que a causa de pedir é aberta, já que o 102 diz que o Supremo é guardião da Constituição como um todo. Isso já é aplicado na ação direta há muitos anos e tem esse julgamento aí, tá? Bom, mas não se esqueçam, sempre aqui até aqui no Supremo tem que aplicar o princípio da vedação das decisões surpresa. Então deve dar oportunidade para as partes se manifestarem. Só em recursos extraordinários, que essa ação direta de inconstitucionalidade vai ser tema de outras lives. Bom, e até aí tudo tranquilo. Então o Supremo foi lá, recebeu e julgou. E quais são os efeitos dessa decisão do Supremo? Ele declara a inconstitucionalidade, como o ato é nulo, a decisão é ex nunc ou retroativa. Lembrando aquela história que o ministro Barroso conta há muitos anos, bem antes de ser ministro supremo, em palestra, que as pessoas têm dificuldade de memorizar, né? Ele diz que tinha um desembargador do Rio de Janeiro que abria uma gavetinha e fechava a gavetinha em julgamento do pleno. Quando tinha julgamento do pleno de declaração de inconstitucionalidade, o desembargador do Rio de Janeiro abria a gavetinha. Aí ele ia e fechava. Só que ele trancava a chave dessa gavetinha. Um belo dia ele morreu. E aí correram para abrir a gavetinha do desembargador, estava escrito assim, ó, ex nunc, nunca retroage, ex tunc, retroage. É uma historinha que o ministro Barroso conta e fica muito mais fácil quem está estudando isso memorizar. Então as decisões com efeito ex nunc, nunca ou não são retroativas. Elas surtem efeitos a partir da edição. As decisões que declaram a inconstitucionalidade, por reconhecerem atos nulos, elas são retroativas ou ex tunc. Elas atingem a decisão e o ato que é inconstitucional desde o nascedouro. Ela nasce morta, é um natimorto. Então a inconstitucionalidade, uma vez reconhecida em recurso extraordinário, como regra, tem eficácia ex tunc ou retroativa. A retroatividade é própria das decisões declaratórias. Nós vimos aqui que a inconstitucionalidade é reconhecida por decisão declaratória. A Constituição diz isso por 7 vezes, tá? Perdão, por 5 vezes. Está no 97, está no 5210 e tem 3 vezes entre o 102 e 103. Então, fixadas essas premissas, não há dificuldade de entender o efeito retroativo, ok? Tudo bem até aí. Só que o ordenamento jurídico previu para ação direta de inconstitucionalidade, que é lá no controle concentrado abstrato, a previsão da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Isso é uma pretensa cópia, digo uma pretensa porque lá em Portugal eles foram muito mais inteligentes, do artigo 2824 da Constituição Portuguesa, que prevê lá essa modulação. Só que lá está na Constituição e aqui está na lei. Vejam, a modulação é permitir que o Supremo não aplique a Constituição por um período. Aqui no Brasil é a lei que permite que o Supremo não aplique a Constituição por um período. Lá em Portugal é o 2824, que é previsto pelo Poder Constituinte originário. Olha a diferença. Aqui a lei permite que o Supremo não aplique a Constituição. Essa modulação, ela permite que o Supremo, com um quórum de 8 ministros, por razões de excepcional interesse social ou segurança jurídica, o Supremo declara a lei inconstitucional e decida sobre o momento que ela vai deixar de surtir efeitos. Isso é um absurdo, é uma coisa assim que demonstra rompimento com a supremacia e o Supremo aplica, tá? Infelizmente. Até às vezes em prejuízo dos direitos fundamentais. Mas essa modulação copiada do português, lá em Portugal é chamado por alguns como canotilho de manipulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Mas se você deve estar se perguntando, Olavo, mas pode a lei permitir que o Supremo não aplique a Constituição? Nesse livro aqui, que foi minha dissertação de mestrado, eu defendi consciente que não ia vencer essa tese, que não, que é inconstitucional, porque viola a nulidade do ato inconstitucional, viola a supremacia, ato nulo nasce morto, é uma outorga de poderes ilimitada ao Supremo Tribunal Federal, que tem mais poderes que o poder constituinte originário, porque a nova Constituição vem e rompe. A modulação transita em julgado e permite que a injustiça seja perpetuada. Portanto, essas previsões que eu disse para vocês, elas são aplicadas pelo Supremo, e o Supremo traz a modulação lá do controle concentrado aqui para o controle difuso. Então hoje prevalece o entendimento no Supremo que pode e deve ocorrer a modulação no controle difuso incidental, tá? O que é interessante é que o Supremo já tinha aplicado essa restrição de efeitos, que quem usa essa terminologia é o Rui Medeiros em outras oportunidades, mas já tinha aplicado essa declaração com a limitação de efeitos, tá? Em casos excepcionais, como por exemplo, oficiais de justiça que foram aprovados, que não foram aprovados em concurso público e que realizaram vários atos, várias diligências. Ora, a nomeação deles era nula porque eles não tiveram concurso público, mas o Supremo nessa causa resolveu salvaguardar os atos praticados para evitar um caos, porque seria imprescindível declarar a nulidade de todos os atos processuais que eles praticaram num grande período. Isso geraria uma grande situação de caos e o Supremo modulava, mas sem utilizar esse rótulo, tá? Utilizava alguns rótulos como teoria do fato consumado, como questão que envolvia a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, trabalhando esses conceitos, perfeito? Ótimo, avançando um pouquinho. E aí o que acontece? O Supremo passou a admitir a modulação no controle difuso, aplicando por analogia o artigo 27 da Lei 9868 de 99, tá? Admitindo essa modulação. Ótimo. Fixadas essas premissas, nós podemos avançar um pouquinho. Mas só uma questão. Se você está aqui na live, chama pelo aviãozinho os colegas para todo mundo participar. Vi vários amigos, o Beto Vilela, o André Fischer, Daniel Neves, meu querido amigo, passou por aqui, que tem live essa semana. E também tira um print e me marca para a gente depois ver que você estava aqui e eu olhar sua cara lá no Stories, porque a gente falando aqui perde um pouco o controle quem passa por aqui. Perfeito. Aí a grande discussão que nós entramos agora é quem modula. Quem modula? É uma situação difícil. Vamos primeiro ver no tribunal. Quem modula no tribunal? Quem modula a declaração de inconstitucionalidade no tribunal no controle incidental? Há quem entenda que é o pleno ou o órgão especial, já que cabe a ele a declaração de inconstitucionalidade. A grande questão é a seguinte: você vai e pede a modulação. O pleno ou órgão especial só declara a inconstitucionalidade, volta para a turma ou câmara, a turma ou câmara decide, é aí que cabe recurso extraordinário. Você tem que arrumar um jeito de entrar com embargo de declaração, às vezes para evitar que a turma ou câmara entenda que quem vai decidir isso é o órgão especial. Então, assim, o que eu recomendo? Acompanhar o julgamento no recurso do incidente de inconstitucionalidade lá pelo órgão especial ou pleno, entra com já embargo de declaração dali para se salvaguardar, para evitar que foi preclusa a oportunidade. Isso aí é importantíssimo, é uma cautela processual que vocês devem ter. Cuidado com isso aí dá um problema terrível. Voltando para a turma ou câmara, você pode alegar de novo, mas não corra esse risco, tá? Perfeito. E aí, então, primeiro prevalece o entendimento que pode ocorrer isso, é decisão do Supremo em vários casos. Você acha jurisprudência aqui no meu livro e também na nossa sinopse aqui da Juspodium, que nós citamos vários casos, tá? Aí a grande questão que nós temos aqui é: qual é o quórum para modular? Por quê? Porque não há previsão da modulação no controle difuso incidental. Qual é o quórum? A norma é omissa, nós puxamos a aplicação por analogia do artigo 27 da Lei 9868 de 99. E também o 11 da 9882 de 99, que prevê a arguição do descumprimento de preceito fundamental. E lá o quórum diz que é 2/3 dos membros do tribunal.
Então aí fica mais fácil você aplicar por analogia. O Supremo tem aplicado como regra essa corrente, tá? Para vocês que gostam de anotar o número do julgamento, agravo regimental no recurso extraordinário 392139, tá? Então é 2/3 do pleno ou órgão especial, tá? Agravo regimental no RE 392139, isso da primeira turma. Na segunda turma, agravo regimental no agravo de instrumento 681370, tá? 681370. E o pleno tem 2 julgados, ambos com repercussão geral, portanto, de 2013 inclusive. Então anote aí, RE 586453, RE 586453 e RE 567985. Então, nesses 2 casos, você que entrou agora, o Supremo decidiu que o quórum para aplicação da modulação no controle incidental ou difuso é de 2/3 dos membros do plenário ou do órgão especial, tá? O que é interessante, que também tem outros julgados, mas essa é a tese que prevalece, tá? Hoje é a tese que prevalece no Supremo. Eu sempre falo hoje que ele muda, tá? Hoje porque ele muda, tá? Mas tem ministro adotando em outros casos, tá? E aí, o cuidado que eu passei para quem chegou atrasado aqui é que no controle pelo Tribunal de Justiça que você pediu a modulação e ele foi omisso, vai e pede imediatamente por embargo de declaração no órgão especial, para evitar todo e qualquer tipo de má vontade e não admitir depois e falar que houve uma preclusão. Eu não correria esse risco, embora só cabe recurso extraordinário da decisão turma ou câmara, suscita ali a modulação, tá? Suscita a modulação para não correr risco, porque é um risco que sai muito caro, você depois consegue aí e tem uma preclusão. Mas nós temos alguns ministros e alguns julgados isolados no sentido de maioria absoluta, maioria simples, tá? Tem que tomar cuidado com essa tese, tá? E também o efeito dentro do julgamento do recurso extraordinário entre as partes. Aí é outra polêmica que envolve a decisão do Supremo na ADIM do amianto que trata do recurso, que trata do efeito vinculante do controle incidental dentro da ADIM, que é controle principal. Mas eu não vou entrar nessa seara porque é tema de outra live, tá? Para evitar que vocês misturem aqui as estações, hoje eu vou ficar distrito a essas questões que envolvem controle de constitucionalidade e recurso extraordinário, tá? Então, o que nós vimos em síntese hoje, até agora? Nós vimos que o controle difuso ou incidental, ele pode e deve ser realizado de ofício, ele pode e deve ser realizado de ofício até em instâncias recursais. Aí chegou no tribunal, qual é o cuidado que tem? Como em primeira instância também. Artigo 10, que prevê o princípio da vedação das decisões surpresa, tem que dar oportunidade. Em primeira instância é fácil, o juiz percebe e abre a oportunidade para as partes se manifestarem. Agora, no tribunal, o relator do incidente, antes de instaurar o incidente de declaração de inconstitucionalidade, viu que os advogados foram omissos, ele dá oportunidade para as partes se manifestarem. Ele dá oportunidade para as partes se manifestarem, aí sim ele começa a relatar o incidente de declaração de inconstitucionalidade. Por quê? Senão da violação das decisões surpresa ou vedação prevista expressamente no artigo 10 do Código de Processo Civil de 2015 e que acarreta na nulidade do julgamento, tá? Por violação contraditória. Nelson Neri Júnior e vários outros doutrinadores deixam bem clara essa posição. Aí o Supremo, chega no Supremo, o Supremo também pode declarar de ofício a inconstitucionalidade. A causa de pedir é aberta, tem aquele leading case que eu passei para vocês, que o Supremo admitiu o controle com a causa de pedir aberta do recurso extraordinário, que ele não está vinculado aos dispositivos que estão na peça do recurso extraordinário. Ele pode decidir com fundamento diverso, já que o 102 diz que ele é guardião da Constituição inteira, o artigo 102
da Constituição. Lá no Supremo, então, ele pode também modular, mas pode ter modulação também em segunda instância, em primeira instância também. Em primeira instância não tem quórum porque é órgão monocrático. Chegou nos tribunais, aí tem a discussão do quórum e quem tem competência. Hoje prevalece no Supremo, até com repercussão geral, duas decisões que eu citei desde 2013, que é a competência do órgão especial do Pleno, seja no TJ, seja no Supremo. E o quórum é de 2/3. Por que isso? É a aplicação do artigo 27 da Lei 9868 de 99 e o artigo 11 da Lei 9882 de 99, por analogia. Tem que aplicar esse quórum porque a única previsão de modulação é essa no ordenamento jurídico brasileiro. E aí eu disse para vocês que é a tese que prevalece no Supremo, perfeito? Bom, o que mais que eu tenho para falar sobre esse tema? Eu acho que nós chegamos aí, critiquei muito a modulação, sou totalmente contra, mas que eu defendi nesse livro aqui, que foi minha dissertação de mestrado desde 2002, é que dificilmente o Supremo declararia a inconstitucionalidade da modulação, né? Sabia que seria vencido, mas tecnicamente defendi essa posição e tive sorte no ministro Celso de Mello me citar em alguns julgamentos, inclusive sobre essa tese minha, mas não acolhendo ela. Porque o Supremo não vai abrir mão de poder, está na cara que ele vai declarar a inconstitucionalidade e aplicar a modulação, dizendo que se aplica aquela lei por um período. O Ives Gandra Martins tem uma obra que foi publicada com Gilmar Mendes, que é a anotação da Lei 9868 de 99. Esse livro morreu, não tem reedição, e o Ives Gandra diz o seguinte: aplicar a modulação é permitir que o ladrão fique com o produto do roubo. E na prática é isso, porque a Constituição proíbe determinada conduta, o sujeito vai lá e pratica ato contra a Constituição e sai ileso, porque o Supremo diz que aplica por um período. Imagine em matéria tributária isso. O perigo disso em matéria tributária é porque há sempre um excepcional interesse social em os cofres públicos não perderem a arrecadação. Isso prejudica quem? A supremacia da Constituição e os direitos fundamentais, porque as Constituições foram feitas para preservar os direitos fundamentais e limitar a atuação do poder público. Isso é muito perigoso, tá? Mas infelizmente tem várias decisões, algumas boas de modulação. Por exemplo, aquela questão da criação dos municípios por lei. A Constituição exige que tenha uma lei complementar nos termos do artigo 18, parágrafo 4º, mas criaram muitos municípios. Luiz Eduardo Magalhães é um exemplo. E a criação desses municípios ensejou uma cadeia de atos subsequentes, como IPTU dos municípios, composição de Câmara dos Vereadores, funcionários públicos municipais, prefeitos, várias previsões de lei municipal, várias relações jurídicas, e admitir que esses municípios deveriam ser extintos geraria um caos enorme. Então o Supremo, para evitar um caos com a extinção desses municípios, porque eles violavam na criação aspectos formais, não existia e não existe até hoje a lei do artigo 18, parágrafo 4º, o Supremo foi lá e modulou, né? Às vezes nem empregou esse rótulo. Ele salvaguardou os efeitos ali produzidos e falou para o legislador que tinha prazo para editar essa lei. Sabe o que o legislador fez? Não editou a lei e editou a emenda constitucional 57. A emenda constitucional 57 fala o seguinte: ficam convalidados os municípios criados, e o Supremo já julgou tal. Um absurdo isso, porque o ato inconstitucional é nulo, nasce morto. A emenda não pode convalidar, mas o Supremo ainda vai apreciar isso. Já tem uma decisão monocrática da ministra Carmen, que nem entrou nessa seara, mas manteve os municípios. Esse tema eu tratei na live com o meu amigo Francisco Braga, que é brilhante, professor também de Direito Constitucional. E essa questão é triste, porque o Supremo resolve a questão entendendo que para ele é justa, mas não aplica a coerência os mandamentos constitucionais tal como nós estudamos nos manuais. Isso fica muito difícil até explicar para quem está tendo o primeiro contato com a matéria. Perfeito? Bom, para não cansá-los mais, tem vários professores aqui de constitucional, vou citar dois aqui, o Clodoaldo Moreira, o Fabrício Muraro,
Tem aqui a Maria Luciana, que é minha brilhante colega na Procuradoria Pódio, foi examinadora do concurso. Tem a minha colega de faculdade, a Flávia, que é advogada criminalista brilhante. O André Fischer, o Daniel Neves passou por aqui. Tem o Luiz Guilherme aqui, que manja pra caramba de constitucional. O Beto Vilela, meu sócio atual. E aí, vocês têm algum tipo de pergunta, comentário? E obrigado, Fabrício. Um prazer estar aqui com você. Vamos marcar a nossa, hein? Não podemos esquecer de marcar a nossa. Voltando às aulas aí da Universidade Estadual do Mato Grosso, nós vamos marcar. Com você também, Clodoaldo. Clodoaldo, brilhante amigo lá de Goiânia, que também é membro da Comissão Constitucional do Conselho Federal da OAB. Um abraço, Lucas. Lucas, depois me manda um zap aí que eu tô precisando de uma pergunta para você aí, para eu ver se o teu zap tá atualizado aqui no meu celular, que uma vez nós trocamos zap, ou manda no direct aí. Manda no zap se tiver, e se não, manda no direct. Grande André Fischer, meu amigo lá da UNAERP, advogado brilhante. Então hoje, vamos tirar umas fotos aí, tira uns prints e me marca para eu guardar essa live aqui. Essa live, como eu disse no começo, não vai ficar gravada, ela vai para o meu canal lá no Telegram. Como você se inscreve no canal do Telegram? Lá na bio minha tem um link para se inscrever no workshop. Clica ali no link, se inscreve no workshop. E aí você se inscrevendo no workshop, diretamente você já vai cair para se inscrever também lá no canal do Telegram, tá? Então amanhã nós temos uma live com meu amigo Rogério Sanches Cunha, às 20 horas, sobre controle de constitucionalidade e o direito penal, tá? Depois, dia 5, com o querido Renan Tamay, grande processualista do escritório Arruda Alvim. Dia 6 de agosto, com o brilhante Daniel Neves, um dos maiores vendedores de livro de processo civil, que tem livro sobre controle também. E dia 7 de agosto, com o brilhante Gerson Aragão, do método de aprovação. Obrigado, viu, André, pelas palavras. Se ninguém tem mais alguma pergunta, eu vou me permitir encerrar. Ninguém quer que repete nada, não vi nenhum tipo de pedido aqui. Muito obrigado pela paciência de vocês. Agora entra o Fábio Ema, meu brilhante colega procurador, que foi aí assessor lá na escola da Procuradoria. Obrigado, querido. Um grande abraço para você. Então, fiquem com Deus. Estou à disposição. Mandem direct aí se precisarem de alguma coisa. E até a live de amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.